Marim, Muito boa noite, uma saudação missionária Miguel Bermude Marim, lá em Torreón, México, na congregação que o reverendo Jesus Antônio Galícia Venezuela pastoreia, e todos os irmãos lá reunidos e também ministros de diferentes lugares, irmãos e irmãs, e também os que estão nos ouvindo através da internet e do satélite Amazonas, hoje, sexta, 17 de novembro deste ano de 2023. O tema que nós teremos para essa noite é a proclamação da grande voz de trombeta no dia 13 de setembro de 2015, pelo Dr. William Soto Santiago, em Ciudad Juárez, México. Ele usou a escritura ali de São Mateus, capítulo 24, versículo 17 ao 31, e procuramos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, versículo 34 em diante, onde nos diz: olhai também por vós mesmo, que vossos corações não se encarreguem de glotonaria e embriaguez e dos afãs dessa vida, e de repente venha sobre vós aquele dia, porque como um laço, e escreve desafio, virá sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, o tempo todo orando, que sejais tido por dignos de escapar de todas estas coisas que sobrevirão e de estar de pé diante do Filho do Homem. E aí ele escreve em um novo pacto. A proclamação da grande voz de trombeta. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, o sétimo selo e a misericórdia de Deus pela última vez, pregado 16 de abril de 1998 em São Marcos, Texas, Estados Unidos, nos diz: agora, podemos ver que ninguém poderá entender esse mistério da segunda vinda de Cristo, exceto o anjo do Senhor Jesus Cristo, a quem vem essa revelação da parte de Cristo para dar a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo estará em seu anjo mensageiro manifestado em Espírito Santo, como esteve nos 7 anjos mensageiros, e agora estará em seu anjo mensageiro, que é um profeta dispensacional enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. Se não puderam compreender aos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, que foram mensageiros, alguns deles profetas, mas nenhum deles um profeta dispensacional, mas um profeta de eras. Agora, como será ao Jesus Cristo enviar um profeta dispensacional, o profeta da sétima dispensação, da dispensação do reino, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino? O que acontecerá? Diz o irmão William aí. Agora vejam na mensagem o rapto, na página 16, nos diz: Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra. E depois, quando a noiva seja levada ao céu, como você vai apagar? É uma revelação da manifestação da palavra feita realidade. E estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Agora, esse rapto do qual estamos falando é apenas para a noiva. Lembrem que a Bíblia diz: mas os outros mortos não tornaram a viver até que sejam cumpridos 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, Apocalipse 25. Esse grande rapto, amigo, se não tem um rapto, então onde estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo?
que promessa temos? Certamente haverá um rapto. A Bíblia diz que haverá, e será unicamente para os eleitos. A dama eleita, a noiva desse dia, a qual foi tirada. A mesma palavra igreja quer dizer chamado de. E como Moisés chamou a uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando a uma noiva de igreja, uma igreja de uma igreja, com membros de todas as denominações, formando uma noiva, e ela é a que estará no rapto, e apenas ela. Não terá nada mais que a noiva. Serão os eleitos, conhecidos por Deus desde o início. E ele escreve: a noiva é formada por membros de todas as denominações. Agora, estivemos lendo algumas porções e vendo nesses dias, desde quinta para cá, essas duas linhas, vejam, da linha de Roboão, filho de Salomão, e a linha de Jeroboão, a qual foram dadas as 10 tribos do norte. Agora vejam que porquanto Jeroboão não fez como Deus disse por meio. Vamos ler aí essa porção onde lhe encontrou no caminho o profeta Aías, o sionita, onde ele trazia uma capa nova. E veja, essa capa era rompendo em pedaços, e deu a ele 10 pedaços, que são as 10 tribos do norte. Ou seja, deu a ele o cargo da casa de José, ou seja, por essa representada em Efraim, e chamada as tribos do norte, o reino de Israel. E vejam que ali ele disse tudo o que tinha que fazer. Vejam no capítulo 11, versículo 30, desde o verso 36, vamos ler. Desde o 38, aqui uma porção. E se der ouvidos a todas as coisas que te mandar, e andares em meus caminhos, e fizer o desafio o correto diante dos meus olhos, guardando os estatutos e meus mandamentos, como Davi, meu servo, fez, eu estarei contigo e te edificarei casa firme, como edifiquei a Davi, e eu te entregarei a Israel. E aí ele escreve: dinastia será adotada. Ou seja, a sua dinastia seria adotada se ele fizesse conforme a Davi. E eu afligirei a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Por isto Salomão procurou matar Jeroboão, mas Jeroboão se levantou e fugiu ao Egito. A Sisaque, rei do Egito, esteve no Egito até a morte de Salomão. Mas vejam o que fez Jeroboão, foi o contrário. E no capítulo 13, versículo 33, vejam ali, onde nos diz: com tudo isso não se apartou Jeroboão do seu mau caminho, mas voltou a ser sacerdote dos lugares altos dentre o povo, e a quem queria o consagrava para que fosse dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, pelo qual foi cortada e desarraigada da face da terra. E aí ele escreve ali sobre o reino do norte, sua dinastia não foi adotada. Veja, não foi adotado.
essa dinastia por causa da idolatria. Agora vejam que, como fizemos esse desenho e vimos esse ângulo, o qual vimos a linha do bezerro de ouro, e pelo outro lado nós vimos a linhagem, a linha de Judá, que foi a que veio o Messias na sua primeira vinda. Mas vejam que ali Deus se voltou aos gentios porque os hebreus rejeitaram a primeira vinda do Senhor. E ele se voltou aos gentios, e dentre os gentios ele tem estado buscando, vejam, um povo para o seu nome. Lembrem que a linha da primogenitura estava ali sendo passada a Efraim, o menor. E a bênção da primogenitura na cruz do Calvário, com a cruz, vejam, lá essa bênção passou aos gentios, do qual Jesus disse ali em São Mateus, vamos ver no capítulo 15, versículo 24. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, em Mateus 10, capítulo 10, versículo 6, ele tinha dado ali umas instruções. Vejam, porque ele disse em São Mateus, capítulo 10, versículo 5 diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora vejam, ao eles rejeitarem o cumprimento da primeira vinda do Senhor ali, em sua obra de redenção, lá ele, através da cruz, passa então a bênção aos gentios. E de era em era, vejam, Deus envia o seu mensageiro, mas lembrem que é dentro de todo este povo de nações, povos e línguas, ou seja, em toda essa trajetória, durante a dispensação da graça, ele tem estado enviando o mensageiro em cada era, e está chamando e juntando, tirando de cada território onde Deus enviou o seu mensageiro, colocando os escolhidos pertencentes a essa era, e dessa forma começou com os apóstolos. Veja, no dia de Pentecostes, do dia de Pentecostes para cá, e foram chamados todos os ordenados para a vida eterna. Agora lembrem que desse povo, desse grupo dos gentios, onde está a bênção da primogenitura, é tirada a noiva, que é composta, como nós lemos aqui em na mensagem, o rapto, que é tirada de cada era, ou seja, em cada era, são chamados nesses territórios que compõem essa era. E assim em cada era, Deus vai passando através do seu mensageiro, o Espírito Santo vai subindo de era em era, e chega o fim do tempo, onde são colocados na era de pedra angular os pertencentes ao corpo místico de crentes do lugar santíssimo desse templo espiritual. E pela linhagem de Judá,
Deus envia a essa raiz e geração de Davi, a qual vem pela linhagem de Judá, e por uma linha vem o cumprimento do Messias, e pela outra linha vem a bênção, vejam, da primogenitura, e vem aí e se une na mão do profeta esse cetro, ou seja, esse título de propriedade onde estão os nomes escritos ali, e ele vem no fim do tempo e com o título de propriedade na sua mão, desce, aberto o livro, e realiza a obra de reclamação. Agora vejam como essas duas linhagens se unem nesse tempo final, e aí é onde o eu sou, que esteve no Antigo Testamento, falando ali a Moisés, quando ele disse: agora vou aí e vão me perguntar, eu vou lá e vão me perguntar quem me enviou, eu vou dizer o quê? E ele disse: eu sou, me enviou a vós. Agora vejam algo muito importante aqui, porque Moisés coloca o nome àquele que vai introduzir o povo à terra prometida, um descendente de Efraim. E Josué, que também significa Redentor, Salvador, ele os introduz à terra prometida. Mas vejam então que Deus vem e coloca o nome de redenção em um descendente de Judá, coloca em Jesus. Aí vem essas duas linhas tendo o nome de Deus. Agora vejam que isso tudo Deus tem estado nos abrindo, esse mistério tão grande, o qual o eu sou do Antigo Testamento tem estado operando pelas duas linhas, e no final esse eu sou volta a estar encarnado no fim do tempo, porque diz no livro dos selos, na página 256, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um vamos ler na página 256. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E a palavra encarnada lá no tempo da primeira vinda do Senhor teve um nome: Jesus. Agora, na sua segunda vinda, volta a se encarnar a palavra, o eu sou, YHWH. Agora, vejam aqui o que continua nos dizendo. Agora observem, na página 17, eu estou da mensagem rápido. Agora, observem nisso, cada um de vocês. Você sabe que anos antes de você nascer, você esteve em seu pai na forma de um gene? Isso é certo, isso é verdade. Um germe, uma semente que estava em seu pai. A semente de vida vem do varão, não da fêmea. A fêmea supre o óvulo, mas o germe vem do varão. Agora, por exemplo, no meu pai, ou melhor, meu filho,
que está aqui. Quando eu tinha 16 anos, o meu filho estava em mim. Eu não conhecia, mas ele estava ali. Agora, através do casamento, ele se manifestou à minha semelhança. E ele escreve, através do casamento vem o Filho manifestado. Eu o conheço. Posso ter companheirismo com ele. E ele veio no tempo devido. E assim, dessa mesma maneira, se você tem vida eterna, você estava em Deus antes de que o mundo existisse. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia em que era você viria. Ele predestinou você para essa era, para tomar o lugar que você ocupa, e ninguém mais pode ocupar esse lugar. Não importa quantas personificações venham, você tem que estar ali, porque ele sabia que você estaria. Agora, você é feito manifesto, pode ter companheirismo com ele, e isso é o que ele deseja. Almeja o companheirismo, o ser adorado. Mas se a sua vida não existiu sempre, eternamente, como um atributo de Deus, como um atributo em Deus, então você é apenas um imitador da vida cristã. Veja, se você não existiu sempre, ou seja, na eternidade, como um atributo de Deus, então você é apenas um imitador da vida cristã. Você vê? Haverão milhões e milhões de tais pessoas que são unicamente imitadores do cristianismo. Há pouco tempo eu estive visitando ali, aí ele escreve, você é um filho de Deus, um gene, um atributo. Há pouco tempo eu estava visitando com o irmão Demos, Chacarian, no seu sítio onde ele estava produzindo o gado, e por meio da inseminação artificial, estava ali com os veterinários para ver como faziam essas coisas. Na visão literal do sêmen do touro, ali, aproximadamente 1000 germes, e da mesma vez há como 1000 óvulos na vaca. Mas você sabe que entre todos esses germes que estão todos misturados, tem apenas um que é ordenado para a vida, e tem apenas um óvulo fértil, e este germe atravessa todos os outros germes, o qual todos são iguais. E vem e encontram um óvulo que é fértil, e se juntam, e depois todos os outros morrem. Pois você diz que o nascimento de Cristo através da Virgem é difícil de entender. Mas vejam, o nascimento físico é muito mais misterioso. E ele escreve, o nascimento físico é misterioso. Na forma na qual é preordenado e predestinado por Deus. Agora, ali no início, faz muitos anos antes de começar o tempo, você, se na verdade é um cristão renascido, então estava em Deus, seu Pai. Por isso, quando você entra a essa vida e declara abertamente ser cristão, e contudo parece voltar contra você, tudo parece se voltar contra você e você se turva, então um dia algo te desperta. O que será? Essa que é a vida na qual estava em seu ser desde o princípio. Você já ouviu a conta da águiazinha que nasceu debaixo da galinha? Eu já contei muitas vezes. A águiazinha não estava confortável com os pintinhos e a galinha na sua maneira de comer, etc. Porque não era galinha desde o início. Contudo, estava ali com os frangos e seguia a galinha ali no puleiro. Ele começava a bicar a terra por ali e a águiazinha ficava meio nervoso
estava meio nervoso porque essa não era a sua natureza, mas toda vez que a galinha bicava, todos os franguinhos a seguia. E desde então ele também seguia. Mas um dia, a águia mãe, sabendo que tinha colocado 2 ovos, saiu para procurá-lo. Voou por todas as partes. E depois um dia passou por cima de uma fazenda, de um sítio, e ali achou seu filho. Achou seu filho. E a águia gritou. Ele percebeu que era uma voz, que era a coisa que se encaixava com a sua natureza. E isso era o que ele estava procurando. Então, vejam, o qual esses também vão dizer, o povo hebreu, isso era o que eu estava esperando. E os gentios, no meio do povo gentil, também disseram a mesma coisa. Era isso que eu estava esperando. Essa voz é conhecida pelo que fala, pelo que traz. Era isso que eu precisava. Então percebeu de que não era um frango, senão que era uma águia. E é assim com cada cristão que é renascido. Quando você vem, não importa quantas denominações você pertenceu ou quantos livros colocou o seu nome, quando a verdadeira palavra de Deus é vindicada e feita verdade ante os seus mesmos olhos, então você percebe ali mesmo que é uma águia. Todo bicar da galinha, uns com os outros, melhor ser conosco, venha para cá, não, melhor, venham para cá. Tudo isso é pura bobagem, mas isso é um caso genuíno de agregando palavra a palavra. Quando o germe entra na fêmea, você não foi germe humano do seu pai, e depois germe de cão, depois germe de gato, depois germe de galo. Não, foi completamente germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo, o qual ele é a palavra. E a noiva terá que ser a palavra. Palavra acrescentada, palavra acrescentada, palavra. A justificação sobre Lutero, a santificação sobre Wesley, o batismo do Espírito Santo e a restauração dos dons sobre Pentecostes e todo o resto. Tudo vai junto. Tem que ser palavra sobre palavra, germe sobre germe, vida sobre vida, para assim chegar à estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. E ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve. Quando você vê a palavra, agora lembre, você era um atributo. E agora encontramos que Jesus vem por sua noiva. A coisa é, como podemos estar nessa noiva? Muitos dizem, unam-se conosco. Outros dizem que é certo a maneira de batizar, outros querem fazer isso, outros dizem que as pessoas têm que falar em línguas para poder ter espírito, e outros dizem que não tem que falar em línguas. Alguns dizem que as pessoas têm que dançar no espírito, e outros falam que tem que gritar, Este tem uma sensação, e etc, etc. Tudo está bem, mas de uma vez, tudo está equivocado. Como pode um Filho de Deus, que é nascido através do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus, e muito menos quando Deus mesmo a interpreta dizendo, é isso, eu prometi e aqui está. Eu mostrei plenamente. Certamente o verão. Você vê? Como Cristo pode negar sua própria palavra? Se Cristo está em você, Ele não pode negar sua própria palavra. Agora, pois, como entramos a esse corpo? Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo, ora judeus ou gregos, ora servos ou livres, e todos temos vindo do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 3. E o Espírito, e escreve a teofania, é a vida de Cristo. Aí escreve a pedra angular, desenha a pedra angular e as eras, verdade, e é a vida de qualquer semente, e ele foi a semente da palavra, traz a vida à semente, entendem? Se a vida está na semente e depois cai sobre ela o batismo do Espírito Santo, de fato trará a semente à vida.
Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui, diz, mas não importa que alguns não entendam, não importa que alguns não possam crer nele e na sua mensagem. Com tudo isso, Jesus Cristo estará com ele e nele, manifestado no meio da sua igreja, dando à sua igreja a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, a trombeta do Evangelho do Reino, com o qual todos esses mistérios correspondentes ao último dia são abertos e dados a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que assim a sua igreja obtenha a fé para ser transformada e raptada no último dia. Também na mensagem aqui do rapto, nos diz na página 21, diz, no princípio do ministério de Jesus, ele começou curando os doentes e os afligidos, e todos diziam, oh, veja que grande rabino, ele é um profeta, e todos queriam tê-lo em sua igreja, mas quando disse um dia, eu e meu pai somos um, então o assunto foi diferente. Vejam. E também lhes disse, na verdade vos digo, se não comeres da carne do Filho do Homem e beberes seu sangue, não tereis vida em vós. São João, capítulo 6, versículo 53. No livro de citações tem um extrato também de uma mensagem que nos fala disso, que temos lido na página, no parágrafo 10, para que tenham ali, que vai com esse, página 122, parágrafo 10, 94. Então diziam, pois ele é um vampiro, vê? Isso era diferente, ele não explicou. Eles já tinham visto a manifestação e vindicação da palavra de Deus feita em realidade para a sua própria era. E eles tinham provado que ele era o mensageiro para essa era. E não tinha que explicar nada. Pode ser que os discípulos ainda não podiam explicar, que ele não podia explicar ainda aos discípulos, mas ele, ou seja, que se pudesse explicar ou não, eles ficavam firmes e quietos e criam nele. Como eles podiam saber se eles iam comer sua carne e beber seu sangue? Pois era algo impossível, mas eles criam porque eram ordenados. Jesus disse que os havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Porque se lembra do que lemos? Que eram atributos de Deus. Eles criam, ou podendo explicar ou não, de qualquer forma eles criam. E ele escreve, crer, embora não entenda. Passamos à página 22, continua dizendo, agora observem, na sétima era da igreja, quando o sétimo anjo começar a tocar a trombeta, os mistérios de Deus terão que ser dados a conhecer nesse tempo. Os 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo, Lutero não viveu tempo suficiente, nem tampouco Wesley. As eras não duraram tempo suficiente. Os reformadores tiveram a sua mensagem para o seu dia, e as pessoas captaram a mensagem e então entraram em denominação. O que é? Agora lembre, o mensageiro se foi em cada era. Deus chamou aquele grupo que nós estivemos falando alguns minutos atrás. O mensageiro tomou seu grupo, recolheu seu grupo, o mensageiro se foi e se denominacionalizaram. E o que é? Você não pode lutar contra a natureza. A natureza testifica de que Deus faz as coisas em continuidade com a natureza. Por exemplo, o sol. Quando o sol sai pela manhã, é como quando nasce um menininho. É muito fraco e não tem muito calor. Já pelas 10 da manhã, já está graduado do colégio. Para o meio-dia, ele está entrando a vida. Para as 3 da tarde, já está envelhecendo. Para as 5 da tarde, já está morrendo. Já está fraco de novo e está perto da tumba.
Esse é o fim? Na manhã sai de novo, você vê? Vejam as árvores, como produzem as folhas e tudo o que fazem. Vemos que as folhas caem da árvore e a vida desce pelos condutores da árvore. Esse é o fim do assunto. A primavera, as folhas saem outra vez. Observe a igreja, como tem feito a mesma coisa através da reforma. O grão de trigo caiu na terra e morreu sob a perseguição das eras do obscurantismo. Caiu na terra e teve que morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. Se essa semente não tivesse morrido, então estaria só. Lucas 11:24 diz: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica só. Mas se cai na terra e morre, produz muitos frutos. E teve que cair na terra sob as eras do obscurantismo. Ali permaneceu, apodreceu e no devido tempo saiu na forma de 2 folhinhas da igreja luterana. Da igreja luterana houve outras folhinhas. E dali passou a florescência, o qual foi John Wesley. E com a grande era missionária. Dali passou a vida, a era enganosa, a era pentecostal. A casca do trigo. Veja como ele chama de era enganosa. Observe, em um grãozinho de trigo, você o pega e diz: eu tenho trigo. Se você abre para ver de perto, vai ver que não tem nada de trigo. A única coisa que tem é a casca. Jesus não nos admoestou a respeito disso em Mateus 24:24, onde ele explicou que nos últimos dias os 2 espíritos seriam tão parecidos que enganariam até o trigo eleito mesmo, se fosse possível. Agora observem em que estas coisas são portadoras. A vida que veio através de Lutero foi o que formou o avivamento de Wesley. A vida que saiu de Wesley foi o que formou o movimento pentecostal. A vida que sai do Pentecostes forma o trigo. Mas eles unicamente são portadores. A vida verdadeira, a mensagem passa através deles em seu rumo grão de trigo. É por isso que tudo tem a sua conclusão no grão e está ali, pronto para o rapto. Ali na parte mais alta, a noiva mesmo sai de cada era, mas a palha denominacional morre. Aí escreve, desenha uma pedra angular e as eras, onde diz: e ali está pronto para o rapto, desenha uma pedra angular e as eras, e escreve o grão de trigo. Passando a página 23, mas a palha denominacional morre. A palha seca e morre. Você tem notado como é que nesses últimos dias começou a separar? Quando o trigo começa a crescer, então quando a casca começa a se separar, quando você tem a oportunidade de ver um grãozinho de trigo, estude bem. Abra a casca e vai achar que tem um pequenicíssimo grão, um pequenino, que se vê apenas bem sob o microscópio. Mas é assim que tem que começar. Agora a casca tem que estar ali para guardar o grão, para dar a oportunidade de que ele cresça. Mas então, quando começa a crescer bem, a mensagem sendo espalhada, então a casca se separa e a vida passa da casca ao grão de trigo. Continua, porque assim acontece com cada era. As pessoas não podem lutar contra a natureza, porque essa é a continuidade de Deus, é a maneira que as coisas nascem. E essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora, tudo tem que ser manifestado no grão de trigo. No tempo do fim, virá outro. Agora, se você estuda em Lucas capítulo 17, assim mesmo como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Como isso vai ser o dia que o Filho do Homem se manifestará. Lucas 17, 28 ao 30.
Agora, o que significa manifestar? Dar a revelação do que Ele é nesse dia. Revelar às pessoas a palavra que é dada a conhecer para esse dia. E escreve, dar a conhecer. Revelada às pessoas por meio da manifestação do Espírito Santo, que faz com que aquele Jesus viva entre nós. Continua dizendo aí, nessa mensagem que estamos lendo do nosso irmão William, o sétimo selo e a misericórdia de Deus pela última vez, continua dizendo, esse ministério em sua quarta manifestação vem em carne humana em um homem chamado Reverendo William Branham, e veio e trouxe a mensagem com a qual precursor a segunda vinda de Cristo. Ele disse, essa mensagem introduzirá a Cristo ao mundo. Ele disse que a mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. E ele disse que o Messias apresentará a si mesmo. E isso nós temos aí no livro de citações, nessa porção, onde nos diz na página 59, no parágrafo 519, em Malaquias, no capítulo 4, e também em Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que irá ficar de pé na brecha com as pessoas no rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias. Deus o disse. Ele será um sinal a esta geração, a esta nação gentia, de que seu tempo já não é mais. E lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está ao alcance. Oremos que Deus o envie. O tempo está ao alcance. Tão logo quanto o seu ministério foi concluído, o Messias se apresentou a si mesmo. Tão logo como esta grande pessoa que virá nos últimos dias concluir o seu ministério, o Messias se apresentará a si mesmo. E aí é que ele escreve, quando termina o seu ministério, o Messias aparecerá, ou aparece, apresentará a si mesmo. E em cima escreve, o Messias virá, fica de pé na brecha, o profeta é igual o sinal. E continua dizendo o irmão William, o Messias virá conforme a mensagem de Elias em sua quarta manifestação, ou seja, que o cumprimento da segunda vinda de Cristo será conforme a como o precursor da segunda vinda de Cristo disse, que o Senhor virá no último dia, no cumprimento do sétimo selo. João Batista, precursão da primeira vinda de Cristo, disse, vendo a Jesus e apontando a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na primeira vinda de Cristo foi como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, morrendo na cruz do Calvário. E a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E agora o que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos? O que será a vinda do Senhor para o último dia? Será a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, no qual vem com seu rosto como sol, seus olhos como chama de fogo, seus pés como colunas de fogo, e traz na sua mão um livrinho aberto, o qual é o livro dos 7 selos, que tomou em Apocalipse capítulo 5 e abriu no céu em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 em diante. E vamos ver, versículo 1 ao 17, também em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, onde abriu o sétimo selo. E um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem, nos diz, a palavra de Deus encarnada em um homem será o cumprimento de Apocalipse 19, será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, e tínhamos lido na página 369 que a palavra virá encarnada sob os ministérios de Moisés e Elias. Onde estejam os ministérios de Moisés e Elias manifestados em carne humana, aí estará o verbo, a palavra, o cavaleiro de cavalo branco de Apocalipse 19, Jesus Cristo em Espírito Santo, aí estará manifestado em carne humana no último dia.
Agora, temos visto como virá a palavra encarnada em um homem no último dia. Virá manifestando os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus. É por isso que o sétimo selo e a sétima trombeta são a vinda do Senhor. O sétimo selo é a vinda do Senhor para a sua igreja gentia. E a sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor. E diz, soará, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Diz, soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Ou seja, soará, dará a mensagem, diz, a última trombeta. E os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, página 47, do livro de citações, diz, no versículo 402, vamos ter aberto aí, 402, versículo 402 da página 47, diz, ele lê essa porção aí, e nós que vivemos e estejamos até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram o seu sangue, selaram o seu testemunho com seu sangue, não impediremos ou estorvaremos aos que dormem, porque a trombeta soará, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. E em cima ele escreve, o evangelho do reino, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e estejamos, seremos transformados ali, parados ali, sentir uma mudança, o cabelo grisalho irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos a nossos amados primeiros. E ele escreve aí no livro de citações, o anúncio da vinda soará, a trombeta de Deus, a ressurreição e a transformação. E depois que o nosso irmão William termina de ler, essa porção continua dizendo, vimos que esse algo evangélico que soará, essa trombeta ou grande voz de trombeta que soará, é a grande voz de trombeta do evangelho do reino, dando a conhecer, anunciando a segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Na mensagem Shalom, o que pregou 19 de janeiro de 64, nos diz na página 20, abaixo, a 21 acima diz, aqui no parágrafo 115 diz, o que fez durante esses anos? Ele mostrou tipos da sua vinda, e desenha a pedra angular e as eras. Ele mostrou em José. Se você estuda a vida de José, e escreve José, aborrecido de seus irmãos, amados pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual, porque ele tinha visões. Os outros não tinham visões. Eles eram patriarcas, mas não tinham visões. Tampouco interpretaram sonhos, mas eles estavam ciumentos dele. E ele foi vendido por quase 30 peças de pratas. Tirado do poço de onde ele deveria ter morrido, se sentou à destra de Faraó. E quando ele deixava o trono, soava a trombeta, dobrai o joelho, vem José. E escreve a trombeta e escreve José e desenha uma pedra angular e as eras. Exatamente como Jesus está à direita de Deus, e quando ele deixa o trono, as trombetas vão soar e todo joelho se dobrará. E todos vão confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Exato. E ele escreve aí na frente, vamos ver aqui uma anotação, ou dentro na parte de trás ele escreve José é igual Jesus. E também nos diz na mensagem, obra-prima, na página 22, abaixo, para a 23 diz,
Notem, ele foi vendido por quase 30 peças de prata. Foi lançado em uma cisterna e supostamente morto, mas foi tirado fora da cisterna. E em seu tempo de tentação na prisão, o copeiro e o padeiro, sabemos que o copeiro se salvou e o padeiro se perdeu. E na prisão de Cristo na cruz, um foi salvo e o outro se perdeu. Dois ladrões, dois malfeitores. E notamos que José foi levado da prisão à direita de Faraó, que nenhum homem podia falar com Faraó a menos que fosse através de José. E quando José saiu do trono de Faraó, soavam trombetas por todo o Egito. Um trompetaço ia adiante dizendo: ajoelhem-se todos. José vem. Ele escreve à esquerda a grande trombeta e à direita aí escreve. Quando José saiu do trono, ele escreve José. Assim será com Jesus. Ele foi chamado, ele foi amado pelo Pai e odiado por seus irmãos denominacionais sem razão nenhuma. Ele foi vendido por 30 peças de prata e colocado na fossa, supostamente morto. Na cruz, um perdido e o outro salvo. E foi erguido, levantado na cruz e pendurado à direita de Deus na majestade, o grande Espírito, o qual havia sido refletido nele. E homem algum pode falar com Deus, senão por Jesus Cristo. Pense nisso. E escreve, a grande trombeta, a vinda do Senhor. Aí à direita, em cima. E quando ele deixa aquele trono e venha à frente, a trombeta soará. Vejam, quando é que soa a trombeta? Quando ele deixa o trono de intercessão. É aí que soa essa trombeta. E quando ele deixa o trono e vem à frente, a trombeta soará, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Lembrem, ele foi o filho de prosperidade. Tudo que ele fez prosperou. Foi à prisão, onde fosse, tudo saía bem. E não prometeu ele para os seus filhos que faria com que todas as coisas cooperassem para o bem, fosse em doença, prisão, morte, tristezas, ou que fosse, que cooperaria para o bem daqueles que o amaram. Ele prometeu e tem que ser assim, tem que estar ali. Agora vejam, tudo, meus irmãos, que me ouvem, tudo, não algumas coisas, não isso sim e aquilo não, deixa eu ver isso, se isso pode cooperar para o bem. Não, irmãos, nos foi dito que tudo cooperaria para o bem. Seja doença, prisão, morte, tristeza, o que fosse, que cooperariam para o bem daqueles que o amam. Ele prometeu e tem que ser assim. Tem que estar ali, foi falado para nós. Nele, em forma figurada, ele foi aquela imagem perfeita de Deus. Agora, aqui também vemos que quando ele retorna, lembrem, José, por revelação, salvou o mundo por sua grande profecia. À direita escreve José e à esquerda escreve José salvou o mundo. O mundo tinha morrido se não fosse por José. O mundo teria morrido se não fosse por José. E o mundo teria sido morto se não fosse por Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus está reservando vida. Podíamos seguir em frente, porque ele simplesmente pareava com Davi, ele foi a pareia de José, ele foi com José. Todas as coisas são tipos preditos no Velho Testamento, justamente juntos, que é apontando a um Redentor perfeito, de forma que nós pudéssemos, na parte de apontando, ele escreve de reclamação.
apontando a um Redentor perfeito, de forma que nós pudéssemos pôr nossa roupa, e escreve corpo, velha e suja na lavanderia, e retornar a reclamar outra vez. Ele foi lavado no sangue do Cordeiro. Podemos reclamar o que é nosso. Ele escreve à esquerda, reclamar, e podemos reclamar todo aquele pelo qual ele morreu. Assim que ele era a palavra perfeita, tipificada. Agora continua dizendo: nessa mensagem que estamos lendo, do sétimo selo e a misericórdia de Deus pela última vez, continua dizendo nosso irmão William, diz também na página 149 do livro de citações, em espanhol, versículo 13:33, e tenha aberto aí, na página 149, parágrafo 13:33, lembrem que os que vivem e estejam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de soar, e esta última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, apenas descansando até esse tempo. A escritura que ele lê ali, e escreve, aí no livro de citação escreve, a ressurreição a Israel, a última trombeta e o último selo. O último selo a gentios, ou seja, a última trombeta em cima a Israel, que é a sétima trombeta para Israel, e o último selo, que é o sétimo selo para os gentios, é igual à vinda. E do lado esquerdo desse parágrafozinho, aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Nosso irmão William continua dizendo: agora nós vimos o mistério da sétima trombeta e do sétimo selo. A sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor, e o sétimo selo para a igreja gentia é a vinda do Senhor. E um pouquinho mais adiante, nos diz desta mesma mensagem, está prometido para estar por quinta ocasião em um homem desse tempo, ou seja, o ministério de Elias em sua quinta manifestação. Um homem ungido com esse espírito ministerial, e aí estará a palavra encarnada em um homem. Aí a palavra estará feita carne, e a misericórdia de Deus estará manifestada pela última vez nessa manifestação dos ministérios de Elias por quinta ocasião, e de Moisés por segunda ocasião, e de Jesus por segunda ocasião. E o que é isso? O vemos ali no livro dos selos, onde nos diz: o nosso irmão Branham, e ele também escreve aí, o nosso irmão William, na página 369, esse último parágrafo, mas vamos ler apenas essa parte. Diz: eles tinham zombado grandemente, um pouquinho antes. Diz: eles tinham zombado da palavra, e agora aí estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente dos seus profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve: no anjo de Jesus, vírgula, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam, já era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido
isso tudo. Eles tinham estado em cultos como este, tinham ouvido todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando alguém despreza a misericórdia, a única coisa que resta é juízo. E ele escreve aí, Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem recebe misericórdia. Então, aí se encontravam. Não tinha nem onde se esconder. A Bíblia diz, e dizia aos montes e às rochas, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele, escreve juiz, que está sentado sobre o trono, e escreve trono de Davi, e da ira do cordeiro, e em cima ele escreve leão. Aquele que está sentado, aquele, ou seja, o juiz, porque ele é juiz de vivos e mortos. Agora, onde está sentado? Sobre o trono. E se já não está no trono celestial intercedendo, então ele está no trono humano. E está manifestado ali como filho de Davi, porque esse é o trono de Davi. E da ira do cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às rochas, e escreve reinos e governadores. Oraram, mas as orações foram feitas tarde demais. E escreve, não tinha sangue no propiciatório. E do lado escreve o trono de Davi. E escreve também orações fora do tempo, fora do tempo aceitável. E escreve em cima também, com Elias e Moisés, reclamação. Agora vejam na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, na página 28 diz, então, voltando a José, vemos que nenhum homem podia chegar diante de Faraó sem que primeiro visse José. Ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Filho. E quando José saía do trono, tocavam a trombeta, e nisso todo o joelho se dobrava, porque vinha José, glória. Algum dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará, quando ele saia do trono do seu Pai para vir. Toda pessoa testificará que ele é o Filho de Deus, mas nesse momento já será tarde demais. Mas vale que você o faça agora mesmo. E ele escreve ali, José é igual rei, leão. E o nosso irmão William continua dizendo, e depois que seja realizada a obra sob o sétimo selo para a igreja gentia, do chamado dos escolhidos de Deus no último dia, e se cumpra para o povo hebreu que corresponde para o último dia, e eles possam ver a manifestação do que foi refletido em José, o filho de Jacó, e vejam essa manifestação de Cristo em um homem desse tempo, eles dirão, esse é o que nós estamos esperando. Eles dirão, esse é Elias, o que vem preparando o caminho ao Senhor para o povo hebreu. E depois vão perceber que também é Moisés, e depois perceberão que também é o cumprimento do ministério de Jesus, por segunda ocasião. E na mensagem o rapto que estávamos lendo, também nos diz na página 34, abaixo, diz, pensei, oh meu Deus, algum dia haverá um trompetaço, escreve ano do jubileu, do céu. E aí, em algum dia, do ladinho de algum, ele desenha uma pedra angular, e trompetaço do céu, em cima do céu ele escreve Apocalipse 1, do 10 ao 11, e 11 do 15 ao 19. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, todos aqueles santos do Antigo, e ele escreve do Novo Testamento.
que estão esperando um som forte, sairão primeiro para entrar na ressurreição, e nós seguiremos diretamente na fila que vai marchando ao céu, quando esses corpos mortais serão mudados e serão como o seu glorioso corpo. Que desfile magnífico será esse quando um desses dias comece a sua marcha ao céu. No dia do rapto, escreve sétimo milênio, que está por vir. Orgulhosamente estaremos desprendendo o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nossos peitos, e a mensagem de Deus para a hora em que cada um viveu. Essa é a hora que almejamos, irmãos. E escreve: haverá um trompetaço. Agora veja, já em conclusão, o primeiro rapto já passou, o segundo está ao alcance agora mesmo, e o terceiro se relaciona com as duas testemunhas de Apocalipse 11, do 11 ao 12. E estes são as duas testemunhas que voltam com o Espírito de Cristo para testificar. E aí escreve Apocalipse 7, 2, 11, do 3 ao 7, 1, versículo 10 e 4, versículo 1. Para testificar aos judeus, assim como José fez com seus irmãos. E conclui aqui o nosso irmão William dizendo, nesse extrato que temos, e eles estarão vendo os três grandes ministérios que foram prometidos para serem manifestados no último dia em carne humana. Estarão vendo em um homem desse tempo o ministério de Moisés por segunda vez, o ministério de Elias por quinta vez e o ministério de Jesus por segunda vez, o qual eles não viram ainda. Tudo isso estarão vendo manifestado em carne humana em um homem desse tempo. Esse é o mistério da vida do Filho do Homem com seus anjos para esse tempo final. Por isso podem estar vendo esse entrelace, e para esse momento em que eles já identifiquem a esse personagem, porque podem ter visto ele em algum momento, mas dizer, é esse? Isso ainda não aconteceu, por isso quando eles percebam, mas este nós conhecemos, o que ele faz lá, mas é tu, em tal atividade, ou em tal fórum, ou aqui ou ali, o que ele faz lá? Mas se é este, o que nós estávamos esperando, vejam, já vai ter esse reconhecimento de quem ele é. Estarão vendo ele como viram os irmãos de José entre os gentios. E primeiro, vejam, José teve com eles um tratamento e viram. E se viram, mas não se identificaram, até que ele se revelou a eles. E assim é nesse tempo final. Veja, no tempo do irmão Branham, vários rabinos podem ter o visto, como sabemos que o conheceram, mas ele não se revelou a eles. No tempo do nosso irmão William, também foi um pouco mais além. Vejam, preparou todo esse caminho, e tudo que se realizou por meio desse ministério, vejam, foi abrindo caminho para esse tempo final. E esteve lá e conversou com eles e tudo, mas não o identificaram, e muito menos ele se revelou a eles como o cumprimento do que eles estavam esperando. Mas nesse tempo final, vejam, já teve essa relação com eles, e nesse tempo, assim, o reconhecerão, e nesse tempo, assim, vai se revelar a eles em sua manifestação final, a proclamação da grande voz de trombeta. Nos coloquemos de pé e assim deixamos conosco nesse tema a proclamação da grande voz de trombeta ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.